Bom dia, povo de Deus! Salve Maria! Neste sábado, vamos lá! Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 43 ao 45, que vai dizer assim para nós: Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha só que bonito. Nós percebemos no Evangelho de agora, que nós acabamos de trazer aqui e lê-lo, né? De um lado, as multidões que estavam maravilhadas com tudo o que Jesus fazia, as curas, os milagres, as palavras que vinham com sabedoria, com autoridade. E do outro, o próprio Jesus anunciando a sombra da cruz que se aproxima. Enquanto o povo se encanta com aquele extraordinário, Jesus volta os olhos para aquilo que era a essência. Prestai bem atenção, disse ele, às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Olha, meus amigos, Jesus não se deixa iludir pelo aplauso. Ele sabe que a missão do Cristo não é apenas encantar, mas é salvar. E a salvação passa pela entrega. Passou e passa também pela rejeição, pela cruz. Os discípulos, você viu ali, né? Não compreendem aquilo que ele diz. O texto é claro, o sentido dessas palavras estava escondido para eles e tinham medo de perguntar. E essa atitude deles é muito humana, a gente entende. Quantas vezes nós, não é verdade? Diante da dor, diante do mistério que nós estamos ali contemplando, diante da cruz, a gente fica confuso, né? Sem entender os caminhos de Deus e até mesmo, às vezes, acaba correndo o risco de ficar com medo até de rezar, né? Mas Jesus ali não se afasta, ele continua caminhando com os discípulos, mesmo quando eles não compreendem. E isso é uma grande consolação, vamos falar bem a verdade, né? Até porque o Senhor não exige perfeição da nossa fé, mas exige sinceridade e abertura do coração. Lembra, quem tiver apenas uma fé do tamanho de uma sementinha de mostarda. Mesmo quando o entendimento é pequeno, o amor pode ser grande. E aos poucos, ele vai de fato nos revelando o sentido da vida à luz da cruz e da ressurreição. O verdadeiro discípulo não é o que entende tudo de imediato, né? Mas aquele que permanece com Jesus, mesmo na escuridão da incompreensão. É aquele que confia que a palavra de Deus não falha, mesmo quando ela nos confronta. E hoje, neste sábado, né? Celebrando São Vicente de Paulo, né? Somos convidados a recordar justamente de um homem que entendeu profundamente essa verdade do Evangelho. Você sabe, né, que Vicente foi um discípulo de Jesus, não pelo brilho dos milagres, mas justamente pela fidelidade ao Cristo sofredor presente nos pobres, nos enfermos, nos abandonados. Ele não apenas ouviu falar de Jesus, ele viu e tocou Jesus nos que mais sofrem. Então São Vicente nos ensina também que a cruz, meus irmãos, não pode ser vista como um obstáculo da missão, mas, assim, no seu coração mais fecundo. Que também nós, né, a intercessão de São Vicente de Paulo que celebramos hoje, que é a luz da sua vida, de todo o seu exemplo, de tudo aquilo que, né, a sua história nos traz e nos lembra, que nós também sejamos capazes, assim, de acolher o Cristo que se entrega, né? De confiar nele, mesmo quando não compreendemos, de viver com generosidade o Evangelho que transforma e que também salva cada um de nós. Lembre-se sempre, a cruz não é o obstáculo da missão, mas ali nós tomamos ela, seguimos porque sabemos que é Deus quem está conduzindo e queremos de fato permanecer junto dele. Então que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, amanhã é domingo, né? E acredito que você já esteja aí se programando para ir participar da celebração da missa aí na sua comunidade. Deixemos então que o domingo, dia do Senhor, seja também um momento alegre, um momento de restauro, um momento de pertença e de comunhão com o Senhor. Vai aí na tua comunidade, participe. Tenho certeza que será um momento muito especial de comunhão com o Senhor. Um grande abraço e nos encontramos na semana que vem.